A casa de Henrique parecia grande demais desde que sua esposa partiu. Os corredores ecoavam um silêncio pesado, e cada objeto carregava uma lembrança que ele ainda não estava pronto para enfrentar. Antes, aquele lugar era cheio de vida, música na cozinha, risadas das meninas correndo pela sala, conversas suaves ao anoitecer. Agora, tudo parecia parado no tempo, como se a própria casa estivesse de luto. Henrique, um empresário bem-sucedido e sempre ocupado, se viu perdido em uma rotina que já não fazia sentido. Ele acordava cedo, levava as filhas à escola, mergulhava no trabalho para fugir da dor e voltava para casa apenas para encarar o vazio. Suas duas filhas, ainda pequenas, sentiam a ausência da mãe de maneiras diferentes. Uma se tornava mais quieta a cada dia, enquanto a outra buscava atenção constante, como se tivesse medo de perder o pai também. Foi por necessidade que Clara entrou em suas vidas. Indicada por alguém de confiança, ela chegou de forma simples, com poucas malas e um olhar tranquilo que contrastava com o caos emocional daquela casa. Desde o primeiro dia, mostrou-se dedicada. Cuidava da limpeza, preparava refeições quentes e, principalmente, tratava as meninas com uma paciência rara. No começo, Henrique sentiu alívio. Pela primeira vez em semanas, ele conseguia sair para trabalhar sem a ansiedade sufocante de deixar tudo desmoronar. Clara parecia dar conta de tudo. As meninas estavam sempre limpas, alimentadas e aparentemente mais calmas. No entanto, com o passar dos dias, pequenos detalhes começaram a chamar sua atenção. Certa tarde, ele voltou para casa mais cedo e encontrou as duas filhas dormindo no sofá, em um horário incomum. Clara estava na cozinha, aparentemente tranquila demais. Quando ele perguntou, ela respondeu que as meninas estavam cansadas e haviam adormecido depois do almoço. A explicação parecia simples, mas algo na forma como ela evitou contato visual o deixou inquieto. Em outro dia, Henrique ouviu Clara falando ao telefone em um tom baixo e apressado. Assim que percebeu sua presença, ela desligou rapidamente. Ao ser questionada, disse que era apenas um assunto pessoal. Nada de errado, mas, para alguém já fragilizado emocionalmente, aquilo foi suficiente para plantar dúvidas. A mente de Henrique começou a trabalhar contra ele. A dor da perda, somada ao medo de falhar como pai, transformava pequenas situações em grandes suspeitas. Ele se perguntava se suas filhas estavam realmente seguras, se Clara era quem dizia ser, ou se havia algo acontecendo quando ele não estava por perto. As noites passaram a ser inquietas. Ele se revirava na cama, imaginando cenários, lembrando de cada detalhe estranho, tentando conectar pontos que talvez nem existissem. Ao mesmo tempo, sentia culpa por desconfiar de alguém que, até então, só demonstrava dedicação. Mas o medo falou mais alto. Depois de dias lutando contra seus próprios pensamentos, Henrique tomou uma decisão silenciosa. Sem avisar ninguém, contratou um serviço para instalar câmeras de segurança pela casa. Escolheu pontos estratégicos: a sala, a cozinha, o corredor dos quartos. Disse a si mesmo que era apenas uma medida de proteção, algo normal para alguém em sua posição. No fundo, porém, ele sabia que queria respostas. Na noite em que tudo ficou pronto, Henrique sentou-se sozinho em seu quarto, segurando o celular com as mãos levemente trêmulas. O aplicativo das câmeras já estava instalado. Bastava um toque para acessar tudo o que acontecia dentro de sua própria casa. Ele hesitou por alguns segundos. Uma parte dele queria confiar. Queria acreditar que tudo estava bem, que Clara era apenas uma boa pessoa fazendo seu trabalho. Mas a outra parte, dominada pela insegurança e pelo medo de perder mais uma vez, precisava ter certeza. Respirando fundo, ele abriu o aplicativo. As imagens começaram a aparecer na tela: a sala vazia, a cozinha organizada, o corredor silencioso. Tudo parecia normal, exatamente como deveria ser. Ainda assim, Henrique continuou assistindo. Seu coração batia mais rápido a cada segundo, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer, algo que poderia confirmar seus piores medos, ou mudar completamente tudo o que ele acreditava. Henrique permaneceu imóvel na cama, com o celular nas mãos,
os olhos fixos na tela enquanto avançava as imagens das câmeras. O relógio marcava quase meia-noite, e a casa estava mergulhada em silêncio. As luzes já haviam sido apagadas, e tudo parecia exatamente como deveria ser. Ainda assim, ele sentia uma tensão crescente no peito, como se estivesse prestes a descobrir algo que não poderia desfazer. Ele alternava entre os cômodos, observando cada detalhe. Na cozinha, tudo estava limpo e organizado. Na sala, os brinquedos das meninas estavam guardados. No corredor, nenhuma movimentação. Por alguns minutos, Henrique quase se convenceu de que havia exagerado, que suas suspeitas eram fruto do cansaço e da dor que ainda carregava. Mas então, ao acessar a câmera do quarto das meninas, algo chamou sua atenção. A porta se abriu lentamente, e Clara entrou, com passos leves, quase silenciosos. A luz suave do abajur iluminava parcialmente o quarto, revelando as duas meninas dormindo tranquilamente em suas camas. Henrique se inclinou para mais perto da tela, o coração acelerando novamente. Era aquilo, era ali que ele descobriria a verdade. Clara se aproximou primeiro da cama da filha mais nova. Com um gesto delicado, ajeitou o cobertor que havia escorregado. Depois, passou a mão suavemente pelos cabelos da menina, como uma mãe faria. Henrique franziu a testa, confuso. Aquilo não parecia errado, parecia cuidado. Ela então caminhou até a outra cama e fez o mesmo. Sentou-se na beira, observando as duas por alguns segundos em silêncio. Havia algo em sua expressão, uma mistura de carinho e tristeza, que fez Henrique sentir um desconforto estranho, como se estivesse invadindo um momento íntimo demais. Clara respirou fundo e, depois de alguns segundos, começou a falar em voz baixa, quase um sussurro. Vocês estão crescendo tão rápido, disse ela, olhando para as meninas adormecidas. Ela teria tanto orgulho de vocês. Henrique congelou, seu corpo inteiro ficou tenso. Clara então abaixou a cabeça por um instante, como se estivesse tentando conter algo dentro de si. Quando voltou a falar, sua voz tremia levemente. Eu prometi a ela, prometi que não deixaria nada faltar. Que cuidaria de vocês como se fossem minhas. As palavras atingiram Henrique como um choque. Ele se sentou na cama, sem conseguir desviar os olhos da tela. Clara levou a mão ao rosto, limpando discretamente uma lágrima que escorria. Depois, abriu a gaveta do criado mudo e tirou de lá um pequeno objeto, era uma foto. Ela segurou com cuidado, olhando para ela por alguns segundos antes de continuar. Eu não consegui chegar a tempo naquele dia, murmurou, com a voz carregada de culpa. Mas eu tô aqui agora. E eu não vou falhar com vocês. Henrique sentiu o peito apertar de uma forma quase insuportável. Ele nunca tinha visto aquela foto. Nunca soube que Clara tinha qualquer ligação com sua esposa. Na sua mente, ela era apenas uma funcionária, alguém contratado para cumprir tarefas. Mas naquele momento, tudo começou a mudar. Na gravação, Clara se levantou lentamente e colocou a foto de volta no lugar. Antes de sair, inclinou-se e beijou a testa de cada uma das meninas, com um cuidado que não podia ser fingido. Era genuíno, era profundo, mas o que veio a seguir foi ainda mais surpreendente. Clara puxou uma cadeira e se sentou entre as duas camas. Pegou um livro infantil e começou a folhear lentamente. Mesmo sabendo que as meninas estavam dormindo, começou a ler em voz baixa, como se quisesse garantir que, de alguma forma, elas ainda pudessem sentir aquela presença. A cada palavra, sua voz se tornava mais suave, mais carregada de emoção. Em alguns momentos, ela parava, respirava fundo, e continuava. Henrique já não piscava, seus olhos estavam marejados. Ele percebeu, com um nó na garganta, que tudo aquilo não era obrigação, não era trabalho, era algo muito maior. Enquanto assistia, todas as suas suspeitas começaram a desmoronar, uma a uma. Cada gesto de Clara, cada palavra, cada lágrima silenciosa, tudo mostrava uma verdade que ele nunca imaginou. Ele não estava vendo alguém escondendo algo, ele estava vendo alguém cumprindo uma promessa. Na manhã seguinte, Henrique acordou com uma sensação estranha no peito, uma mistura de culpa, alívio e gratidão.
Durante toda a noite, ele não conseguiu dormir direito. Cada detalhe da gravação ainda passava diante de seus olhos, gravado de forma indelével em sua memória. Ele se levantou devagar, evitando fazer barulho, e desceu as escadas com passos cautelosos. A cozinha estava silenciosa, mas ao virar a esquina, avistou Clara preparando o café da manhã com sua habitual serenidade. O cheiro do pão recém-assado e do café fresco preencheu o ar, mas Henrique mal conseguia apreciar o aroma. Seu coração ainda batia acelerado com o que havia visto na noite anterior. Clara notou a presença dele e levantou o olhar, oferecendo um sorriso tranquilo, sem suspeitar do turbilhão de emoções que Henrique carregava naquele momento. Ele parou por alguns segundos, sentindo-se pequeno diante daquela mulher que, sem saber, havia mostrado um coração muito maior do que ele poderia imaginar. Henrique percebeu que todas as suas suspeitas, todas as suas desconfianças, eram injustas. Ele havia questionado a lealdade de alguém que, na verdade, havia cuidado de suas filhas com um amor silencioso, leal e profundo. Com a voz baixa, Henrique se aproximou e agradeceu, sem entrar em detalhes sobre as câmeras ou sobre a gravação. Ele simplesmente disse que reconhecia o quanto ela era importante para a família. Clara pareceu surpresa, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Ela apenas respondeu que estava ali porque se importava, porque queria garantir que as meninas nunca se sentissem sozinhas. Henrique sentiu um aperto no coração. Era como se uma nuvem pesada tivesse finalmente se dissipado. Ele percebeu que não estava mais sozinho, que, mesmo após a perda devastadora de sua esposa, ainda existiam pessoas capazes de demonstrar amor genuíno e cuidado. Enquanto isso, as meninas desceram para o café da manhã, ainda sonolentas. Quando perceberam a presença de Henrique, correram para abraçá-lo, sorrindo com aquela alegria inocente que só crianças sabem ter. Ele retribuiu o abraço, sentindo um calor inexplicável no peito. Naquele instante, Henrique entendeu que confiança e amor não se constroem através de vigilância, mas através de atenção, carinho e dedicação verdadeira. Clara, com gesto simples, uma mão no ombro, um sorriso gentil, uma palavra carinhosa, havia demonstrado exatamente isso durante toda a noite. Ele finalmente compreendeu o que sua esposa tinha visto nela, alguém capaz de proteger, cuidar e amar suas filhas como se fossem suas. Durante o café da manhã, Henrique observou Clara interagindo naturalmente com as meninas. Ela ria das brincadeiras delas, servia o leite com cuidado, perguntava sobre sonhos e histórias da noite passada. Cada gesto revelava dedicação genuína. Henrique sentiu uma emoção intensa, um misto de alívio e arrependimento. Ele havia duvidado de alguém que, silenciosamente, cumpria uma promessa feita à mulher que ele amava. Ele sabia que precisava mudar sua forma de enxergar as pessoas ao seu redor. Nem sempre aquilo que parecia suspeito era ameaça, muitas vezes, era apenas amor expresso de maneira discreta. Mais tarde, Henrique tomou uma decisão simbólica, retirou todas as câmeras de segurança. Não porque não se importasse com a segurança, mas porque finalmente entendia que a confiança verdadeira não precisa de vigilância. Ele queria viver aquele relacionamento de forma transparente, baseada em respeito e reconhecimento, não em suspeitas e medos. Enquanto as meninas brincavam na sala e Clara preparava o almoço, Henrique sentou-se no sofá, observando. Uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. Mas dessa vez não era de tristeza. Era de gratidão. Gratidão por ter encontrado alguém capaz de manter viva a memória de sua esposa, de cuidar das filhas com dedicação, de mostrar que, mesmo após uma perda devastadora, ainda é possível sentir amor verdadeiro dentro de casa. Henrique finalmente percebeu que não estava sozinho, que sua família ainda podia ser completa, mesmo que de uma forma diferente, e que, com empatia e confiança, poderiam superar juntos qualquer dor.